de Jesus, lá para a pequena igreja. Quero convidar os amados irmãos a abrirem a Bíblia comigo em João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1, amém? Nós estamos numa série de mensagens sobre oração. E hoje é o terceiro culto que nós vamos meditar sobre isso. O título da nossa mensagem é "Vocês não têm porque não pedem". Isso está escrito na palavra de Deus. E que esta palavra possa nos despertar para a fé na oração. E para que possamos compreender mais do nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Porque orar é diretamente nos relacionarmos com o Senhor. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Portanto, oração é um tema que faz toda a diferença nas nossas vidas. Na verdade, a oração tem o poder de mudar a nossa história. João capítulo 15, versículo 7, amém? Diz assim o texto sagrado: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu, pelo contrário, vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Percebam, irmãos queridos, que esse texto, ele começa ali no versículo 7, falando sobre oração, e ele fala alguns pré-requisitos, algumas coisas que o Senhor espera encontrar em nós e que Ele deseja encontrar em nós, justamente para que as nossas orações sejam ouvidas, para que nós possamos pedir para Deus o que quisermos e nos seja atendida essa oração, nos seja feito conforme aquilo que pedimos. Então o texto diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, os meus ensinamentos permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diz aqui que nisto é glorificado o Pai de Jesus, o nosso Pai, em que deis muito fruto. E quando a gente dá muito fruto, nós nos tornamos seus discípulos. Porque discípulo é diferente de uma pessoa frequentadora de culto, de uma pessoa religiosa que vem buscar a Deus, mas que não pratica a palavra de Deus. O discípulo pratica a palavra de Deus, pratica a lei de Deus. E a lei de Deus é a frutificação, porque o fruto do Espírito é o amor. E quando nós começamos a ser imitadores de Cristo, e manifestar a vida de Cristo, o caráter de Cristo nesta terra, é aí que Jesus chancela dizendo: vocês serão chamados meus discípulos.
serão conhecidos como meus discípulos. E é nisso que é glorificado o Pai, em que vocês se tornem meus discípulos, por causa da prática da minha lei, da prática da minha palavra, da prática do meu amor. E aí ele continua dizendo: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quer dizer, para eu permanecer no amor de Deus, eu preciso guardar, em outras palavras, praticar, cumprir os mandamentos de Deus na minha vida. E no versículo 11 ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus quer que nós tenhamos uma alegria completa, uma felicidade verdadeira, não uma felicidade segundo o mundo dá, que é uma felicidade da qual a gente volta a ter sede, a gente experimenta algo, tem uma alegria, mas é uma alegria passageira. Mas no fundo, mesmo você vivenciando aquela alegria, se alegrando muito com uma conquista, ou com uma realização, ou com um bem material que você adquiriu, mesmo assim parece que tem um vazio, parece que falta aquele algo especial. E esse algo especial, irmãos, é o nosso relacionamento de amor com Deus, que nós precisamos aprofundar. Quando nós temos um relacionamento de amor com Deus, e nós somos pessoas que amam, e vivemos uma vida que ama a Deus e ao próximo, essa vida que ama produz essa alegria, que não é uma alegria passageira, que não é uma alegria segundo o mundo, que não é uma alegria da qual você bebe e volta a ter sede, mas é uma alegria que permanece. E ele diz assim, estou ensinando essas coisas aqui sobre o amor, sobre a minha lei, sobre o que é importante na vida, para que a minha alegria esteja em vocês. O desejo do meu coração é que vocês sejam pessoas verdadeiramente felizes, verdadeiramente alegres. E o versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês percebem que é um aprofundamento muito grande? Ele diz: eu quero que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E aí ele fala: ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então Deus realmente quer que nós venhamos dar a nossa vida uns pelos outros, porque esse é o mandamento dele, que vocês amem a si próprios e uns aos outros como eu vos amei. E aí ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vocês são meus amigos, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Novamente fala sobre a oração. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando ele diz para que vades e deis fruto, esse fruto, irmãos, é o amor. Porque o fruto do Espírito é amor. Se divide em vários gomos, tem vários atributos do amor. Mas o fruto do Espírito que o crente, que o discípulo de Jesus tem que manifestar na terra, é o amor com que vos ameis uns aos outros. E ele diz: isto vos mando, que vos ameis
uns aos outros. Nessa semana, nós fizemos o culto fúnebre da irmã Yolanda, né? Ione, da irmã Ione, uma muito querida aqui da igreja, uma senhora simpática, amada, mãe da nossa irmã Daiane. E sempre nos cultos fúnebres a gente traz uma meditação que está no contexto dessa palavra. Porque essa palavra, irmãos, Jesus falou para os seus discípulos quando ele já estava sobre a sombra da cruz. Esta palavra que nós acabamos de ler aqui de João capítulo 15, que diz: se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, se o meu amor permanecer em vocês e as minhas palavras permanecerem em vocês. Isso ele está falando e recomendando para os seus discípulos, já sob a sombra da sua cruz. E no capítulo 14, antes disso, ele diz para os seus discípulos assim, praticamente confortando o coração deles, para eles não ficarem atribulados por causa da sua morte, da sua crucificação. E ele vai dizendo assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, vocês estejam lá comigo também. O caminho para onde eu vou, vocês já conhecem. Um dos discípulos perguntou para Jesus, quando ele disse isso: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Ao que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está revelando, irmãos, aqui o propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos. E ele está dizendo assim: eu vou preparar um lugar, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam lá comigo. Vejam, irmãos, o lugar aonde o Senhor Jesus foi e está é muito melhor que essa terra, é muito melhor que essa vida, é muito melhor do que esta existência. E aonde Ele está, Ele quer que nós estejamos lá juntamente com Ele. E Ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vocês e vos levarei para junto de mim, para que estejam comigo. Quem ama, quer perto. E isso revela uma casa paterna, porque não está escrito nas casas, está escrito na casa de meu pai tem muitos aposentos, muitos quartos, eu vou preparar lugar para vocês. Porque Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, discípulos de Jesus, para a sua glória. E aí Jesus disse: o caminho para onde eu vou vocês já conhecem. E um dos discípulos: Senhor, mas para onde que você vai? Não sabemos o caminho. E ele disse: eu sou o caminho. É o mesmo contexto, irmãos. Se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, eu sou o caminho. Se vocês manifestarem esse amor com que eu vos amei, e amarem uns aos outros do mesmo jeito que eu vos amei, vocês vão ser meus discípulos. Esse é o caminho. Esse é o caminho para Deus. Esse é o caminho para a casa do Pai. Esse é o caminho para vocês estarem com Deus, tanto na eternidade quanto hoje. Se nós quisermos nos aproximar de Deus, sermos aceitos por Deus e termos as nossas orações acolhidas por Deus. Porque enquanto estamos na terra, irmãos, se nós tivermos esse acesso pelo novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus, nossas orações são sempre ouvidas. Por isso que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7, os irmãos podem acompanhar comigo aqui, falando sobre essa paternidade de Deus e como nós podemos ter essa compreensão de que Deus é Pai, de que Jesus preparou o caminho e que todos nós hoje, pela fé, podemos nos achegar a Ele pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Diz assim, Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ele está declarando aqui: meu Pai, vosso Pai. Vocês podem orar, porque Ele é Pai, e vocês podem se apropriar dessa promessa, e fazerem as suas orações, seus pedidos, e vocês serão ouvidos, porque Deus é Pai. E aí ele, no versículo 12, ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que será que Jesus coloca esse adendo aí, irmãos? A leitura está falando sobre oração, sobre falar com Deus, sobre pedir coisas para Deus, que Deus é Pai, que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não dará o Pai coisas boas àqueles que lhe o pedirem? Por que então tem esse adendo aí? Assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Justamente, irmãos, porque essa é a lei de Deus, é a lei do amor. A lei é: amai a Deus sobre todas as coisas, e amai o próximo como a ti mesmo. Então, quem ama o próximo como a si mesmo, faz o que está escrito aqui: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se eu amo o meu irmão, então eu não vou cobiçar a esposa dele, porque eu amo o meu irmão assim como eu amo a mim mesmo. Se eu amo o meu irmão, então eu não vou cobiçar as coisas dele, o bem dele, aquilo que é dele, porque o maior problema da humanidade é a cobiça. E nós estudamos há domingos atrás que a cobiça, que também é chamada de amarga inveja, que também a Bíblia trata como um desejo egoísta da nossa carne, isso impede as nossas orações. Por causa desse sentimento, amarga inveja, que é uma inveja que tem animosidade, a pessoa não se alegra quando vê o outro prosperando, quando vê o outro indo bem na vida. As nossas orações são impedidas. Então, se nós queremos que o nosso Pai nos abençoe, nós precisamos do mesmo modo abençoar as pessoas, não falar mal de ninguém, orar inclusive pelos nossos inimigos. Se tem alguém com inveja contra você, preste atenção, porque esse é um princípio espiritual. Se você quer que as tuas orações sejam ouvidas e você quer ir bem na vida com a bênção de Deus, comece a orar pelos que te perseguem, porque foi Jesus quem ensinou isso. Comece a abençoar, falar bem dos que te maldizem, porque esta é a lei e os profetas. Esse é um princípio espiritual, irmãos. Nós atraímos para nós, da parte de Deus, aquilo que desejamos para outras pessoas. Então, se você começar a desejar o mal para as pessoas, você vai atrair isso para você, ainda que você pense que é um homem ou uma mulher de Deus. Se você começa a boicotar a pessoa lá no teu trabalho, tudo que a pessoa quer fazer, você fica espírito contrário, só incomodando, só puxando para trás, só achando ruim, só sabotando muitas vezes os planos e os projetos e o empenho das outras pessoas por causa de algum sentimento que você tem, de alguma mágoa, de algum ressentimento. Saiba que as tuas orações são impedidas e que você está atraindo exatamente isso para você. Mas a palavra do Senhor diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, ou seja, não seja vencido pelo mal, tornando o mal por mal, mas vence o mal com o bem. Como que a gente vence o mal, irmãos? Fazendo o bem. Então faça o bem. Comece a orar pelaquela pessoa. Senhor, meu Deus, abençoa essa pessoa, Pai. Derrama o teu poder sobre ela, que ela se converta, que ela te conheça, que a família dela seja abençoada, livre-a do mal. Isso é uma lei e um princípio espiritual, irmãos. E aí quando você abre a boca, Senhor meu Deus, abençoe a minha casa, abençoe a minha vida, abençoe o meu trabalho. Aleluia, Deus começa a prosperar e abençoar poderosamente, amém, irmãos? Às vezes a gente não sabe por que não está recebendo as coisas. Deus é Pai, Deus cuida de nós. João, capítulo 14, depois que Jesus diz isso para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é o amor, esse é o caminho. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês podem orar que meu Pai vai abençoar, vocês vão ver os milagres, as bênçãos de Deus. Ele diz assim, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha que tremendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre, pratica, anda nos meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, quando nós desenvolvemos, e isso é responsabilidade nossa, minha e sua, não é responsabilidade da sua igreja nem do seu pastor, não é responsabilidade do seu pai nem da sua mãe, não é responsabilidade de ninguém, é sua responsabilidade, porque o nosso relacionamento com Deus é pessoal, é individual. Então, quando nós desenvolvemos um relacionamento de amor com Deus, à medida em que nós desenvolvemos esse relacionamento, buscando a Deus, nós vamos conhecendo melhor a Deus, e vamos amando mais a Deus. E quando nós vamos amando mais a Deus, essa nossa busca faz com que, para nós, seja mais fácil obedecê-lo. Porque você não quer decepcionar, entristecer e frustrar alguém que você ama profundamente, não é verdade? Quando você tem alguém que você ama profundamente, você tem zelo pelaquele relacionamento, você cuida, zela, você se importa com o que a pessoa diz, com o que a pessoa pensa, você se importa com os sentimentos da outra pessoa. Talvez você tenha algum relacionamento assim na vida, talvez você não tenha. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender Deus porque nunca foram amados por ninguém na vida. Isso existe, irmãos. Mas como é maravilhoso quando nós compreendemos a paternidade de Deus, quando deixamos de ser órfãos e nos tornamos filhos de Deus. E é exatamente isso que Deus quer que sejamos, filhos amados. E aí, por causa do zelo do relacionamento, você já não quer mais pecar. E mais do que isso, porque você está desenvolvendo, através da tua hora devocional e da tua oração, lá na tua casa, buscando a Deus todos os dias, a influência de Deus começa a vir sobre você. Porque, irmãos, nós acabamos nos transformando e nos parecendo com as pessoas que admiramos, com as pessoas que adoramos, com as pessoas que honramos. Você começa paulatinamente, de glória em glória, a se parecer com Deus. Da mesma maneira acontece com os que adoram ídolos. A Bíblia diz no Salmo 115, que os que fazem imagens e adoram imagens, diz a Bíblia, né? As imagens têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que neles confiam.
Então a pessoa fica cega, muda, surda espiritualmente porque está adorando uma estátua, está adorando uma idolatria. Da mesma maneira, nós que adoramos a Deus e que amamos a Deus, vamos nos parecendo com Ele. E é muito comum nós vermos isso, porque as pessoas vão seguindo outras pessoas pela internet, né? Vou seguir esse aqui. E começa a seguir alguém que admira, alguém que quer copiar, que acha uma boa influência para a sua vida, e aos poucos vai se tornando parecido, até o jeito de falar, muitas vezes vai se tornando parecido com aquela pessoa. É ou não é, irmãos? E se você conviver mais com Deus? Se você orar mais? Se todos os dias você tiver um momento, um tempo, para buscar a face de Deus, e ali você ler a tua Bíblia, meditar na palavra dEle, ter um relacionamento com Ele, orar, adorar a Deus. E isso é bom. Primeiro você adora a Deus, Senhor, como eu te adoro, como eu te amo, como eu preciso de Ti. Depois você confessa os teus pecados, porque isso é importante. Senhor meu Deus, eu tenho esse pecado, perdoe os meus pecados, o Senhor sabe, e eu quero não mais andar nesse pecado, e daqui para frente eu vou mudar isso aí na minha vida. E aí você faz os teus pedidos diante de Deus, você ora, e Deus que te vê em secreto, diz a Bíblia Sagrada, te recompensará. Por isso está escrito, irmãos, quando você for orar, Jesus ensinou, cada um de nós aqui, irmãos, entre no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, e em secreto ora a teu Pai, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Mas eu pergunto para os irmãos, quando que vocês fazem isso, irmãos? Quando que nós fazemos isso? Sabe o que é lamentável? Que 5%, há uma pesquisa que mostra isso, 5% do que os pastores falam no culto é absorvido pelas pessoas. Mas o pior não é isso. O pior é que as pessoas não conseguem botar em prática aquilo que ouvem e aprendem. Isso ainda é pior, porque a meditação da palavra de Deus, a reflexão nos textos sagrados, a memorização de versículos, o ato de estudar a Bíblia e de meditar a Bíblia, irmãos, é para que eu e você possamos praticá-la, porque se eu amo a Deus, eu tenho esse interesse. Os textos que nós lemos falam sobre isso. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E se você quiser demonstrar amor para Deus, comece a estudar a palavra, porque só de vir no domingo na igreja, isso não vai nos tornar um discípulo, não vai transformar a nossa vida, não vai ter esse poder de transformar a nossa vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa voltar o seu coração para Deus e torná-lo a maior prioridade da sua vida. E meus irmãos, isso não vai acontecer automaticamente. A gente quer sempre algo mágico, né? Que aconteça sem precisar de esforço algum, ou num ritual, né? Passar por um ritual ali, vinha as pessoas, arruda, e você lá, e já sai do outro lado. Não é assim, irmãos. Não vai acontecer automaticamente. Você vai ter que colocar o despertador talvez 1 hora mais cedo todo dia. Diga para o irmão aí, todo dia, irmão. E vai ter que ter a tua hora devocional com Deus, irmão. Um encontro com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, dobra o teu joelho. O que Satanás mais intenta, especialmente nos nossos dias, irmãos, é que as pessoas não dobrem mais os joelhos diante de Deus, não orem mais a Deus, de joelho dobrado, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo quem Deus é, adorando a Deus. Mas você precisa fazer isso, meu irmão. E eu vou perguntar, vai até quando? Vai deixar passar mais um ano? Vai deixar para o ano que vem? O ano que vem eu vou começar a buscar Deus. Por enquanto eu vou continuar indo só no culto do domingo.
Misericórdia, irmãos, o Senhor quer nos despertar a consciência para isso. Mateus 22, 36, 38. Mateus 22, 36, 38 diz assim: os fariseus chegaram para Jesus e disseram: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Primeiro e maior mandamento é amar a Deus, irmãos. E nós precisamos praticar isso. Como? Indo buscar a Deus. Você precisa direcionar o teu coração para priorizar o Senhor na tua vida, senão não vai funcionar. Vai continuar sendo só uma religião. Segundo, não é possível amar a Deus desprezando a palavra de Deus. Eu amo a Deus, mas Deus falou isso na palavra, mas eu não vou praticar. Misericórdia, irmãos. Como disse, a razão fundamental de lermos, estudarmos, de ouvirmos, de memorizarmos as Escrituras, é para fazer o que ela diz. E quando nós atentamos para a palavra de Deus, nós honramos o Senhor que falou a palavra. Não tem como dizer que ama a Deus e desprezar o que a pessoa diz. Se você ama uma pessoa de verdade, você tem que dar valor para o que ela diz, escutar o que ela diz. Quando o cristão tem uma hora devocional consciente, significativa, o seu amor por Deus cresce. E por causa do seu amor crescer, automaticamente ele vai ansiar obedecer à palavra de Deus. Isso é natural. E esse é um dos maiores segredos do sucesso da vida cristã. Ser capaz de obedecer e aplicar a palavra de Deus é a chave para uma vida transformadora. Senão, irmãos, aquele que está dentro do mundo é igual ao que está fora do mundo. E olha, irmãos, sem medo de errar, com todo amor e carinho, metade da igreja são igual a todas as pessoas do mundo. Você não vê diferença entre o cara que é da igreja evangélico e o cara que não é. Metade são assim. Por quê, irmãos? Porque não praticam a palavra. Você olha para a vida da pessoa, ele está aqui, ele está na casa de Deus, mas a vida dele é igual à vida de um mundano. Alguém disse, e foi o autor do nosso discipulado, Cada Homem um Guerreiro, que a gente está fazendo com alguns homens aqui da igreja, e ele falou sobre um dizer, um dito popular, que diz assim: regra sem relacionamento produz rebeldia. Já pensou sobre isso? Regra sem relacionamento produz rebeldia. Por quê, irmãos? Porque eu posso até amar, eu posso até fazer as coisas que Deus está pedindo, que a regra está pedindo, mas pode ser não de coração, pode ser da boca para fora, pode ser tipo aqueles que dizem assim: eu vou obedecer porque você está mandando, mas o meu corpo está fazendo outra coisa, aquela rebeldia. Mas quando tem relacionamento, quando tem amor, aí as maiores renúncias ficam fáceis, porque a gente faz porque ama. Você faz porque quer, porque ama, porque valoriza, tudo é diferente. E é isso que Deus busca. Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que não é só a casca, que não está só obedecendo a lei, tipo assim, o Antigo Testamento. Não, ele está obedecendo o Antigo Testamento, mas ele está obedecendo pela lei do amor, do novo nascimento, porque agora Deus colocou a lei dentro do coração dele, agora ele ama a Deus, e isso que faz a diferença. Por isso que Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Religião não tem valor nenhum.
Sou crismado, fiz o catecismo, fiz a Eucaristia, primeira comunhão, segunda comunhão, terceira comunhão. Não adianta nada, irmãos. Sou da igreja, sou batizado nas águas. Não adianta nada. Se não praticar a palavra, não adianta nada. Aqui diz que não adianta ser os judeus, né? Eles eram circuncidados ao 8º dia, as criancinhas. E tinham orgulho disso. Nossa, ó, ele é de Deus. Tem a aliança de Moisés, foi circuncidado. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, esses rituais, religião, não tem valor algum. Mas o que tem valor? Eu praticar a palavra de Deus, a fé que opera pelo amor. 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está vendo, irmãos? Os mandamentos de Deus não são penosos. E por que a gente vence o mundo? Porque a gente tem um relacionamento com Ele, a gente é nascido dEle, a gente tem o Espírito dEle, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tiago capítulo 1, versículo 22, esse texto aqui é poderoso, escute só: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, o cara pode ser crente, está na igreja ali cantando, adorando a Deus, e achando que está sendo abençoado por Deus. Irmãos, se ele continuar no pecado, e ele não se arrepender, ele não se converter, está se enganando, está enganando a si próprio. Mas eu vou na igreja, vou todo domingo, vou lá, todo domingo. Deus está falando que você está se enganando a si mesmo. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É tipo alguém que vai e olha no espelho e vê como era, sai e esquece como era. Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, tem que ser um espelho. É assim que eu sou, e é assim que eu tenho que ser na minha vida, e essa é a minha imagem, porque o Senhor eu nasci de novo, eu sou nascido de Deus agora. Antes eu tinha perdido a imagem de Deus com a queda, mas agora Deus me deu o poder de eu ser feito filho de Deus, e eu nasci de novo. Então qual que é a minha imagem? É essa aqui da Bíblia, essa é a minha imagem. Então você contempla, sai e pratica, porque essa é a imagem. E para que isso, irmãos? Para que o Pai seja glorificado, para que o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E assim vos tornareis meus discípulos. Nossa, olha lá um cara parecido com Jesus, é um discípulo dele. Aleluia! Amém? Olha lá outro, mas a cara de Jesus lá, ó, fazendo as coisas de Jesus, do jeito de Jesus. Olha lá aquela mulher, a outra lá fez tudo aquilo contra ela e ela está orando pela outra. Não, só pode ser uma mulher parecida com Jesus mesmo, mas é uma crente lá da igreja. Aleluia! Que benção que seria, né, irmãos? É desse jeito, amém? E aí vamos continuar aqui o texto, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, noutra versão diz assim, a lei que produz liberdade, porque essa é a lei de Deus, o amor de Deus, né? A lei de Deus é o amor de Deus, essa lei que produz liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vocês não vão glorificar?
Poderoso isso aqui. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, então ele pega a palavra de Deus, lá no tempo a sós dele com Deus, na hora devocional dele, ele medita, ele considera, ele olha, ele estuda, ele grava os versículos na mente dele, e ele considera aquilo ali, atentamente na lei perfeita, a que produz liberdade, e nela persevera. Vou perseverar nisso aqui. Hoje eu não me saí muito bem, mas amanhã eu vou me sair melhor, eu vou perseverar nisso aqui. O que diz? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra bem-aventurado aqui é Macários, que significa feliz. Bem-aventurado, feliz no que realizar. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa ser um crente Macários. Aleluia! Um crente feliz. Jesus está ensinando isso para quê mesmo? Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Porque é uma vida que ama, que produz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. 2 Timóteo 3, 16, 17, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente capacitado para toda boa obra. Como é que isso vai acontecer, irmão, se você não se esforçar, não estudar, não ler a Bíblia, não tiver um relacionamento com Deus? Agora, se você entender isso, toda a escritura é inspirada pelo meu Deus, Ele me ama, e é inspirada para meu ensino, para minha correção, para minha repreensão, para minha instrução em justiça, para que eu seja apto e plenamente capacitado para toda boa obra. Glória a Deus. Josué 1:8. Josué 1:8 fala assim: não pare de falar as palavras do livro desta lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que cumpras fielmente tudo o que nela está escrito. Só então o teu caminho prosperará e serás bem-sucedido. Macários, feliz com a bênção de Deus. Mas que tipo que o cara faz? Medita dia e noite. Ele olha, ele lê, ele pratica. Como que é em relação à administração do dinheiro? O que a Bíblia ensina? É assim? Amém, Senhor. Ele não vai fazendo com a barriga, levando do jeito dele, irmãos. Porque esse é o erro de muita gente. Eu pergunto para os irmãos, o que os irmãos acham de Noé? A Bíblia diz que Noé era pregoeiro de justiça, homem de Deus. E Noé foi o salvador do mundo da sua época. Deus chegou para Noé e revelou a vontade dele para Noé. E muitas vezes, sabe por que os nossos planos não dão certo? As coisas que nós queremos, que nós desejamos e até que pedimos para Deus não dá certo, irmão? Porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. Às vezes Deus está falando conosco. Às vezes Deus quer que esse nosso plano venha a ser alinhado com a vontade dEle. Venha alguma área ou outra, venha a ser consertada, porque às vezes até é a vontade de Deus aquilo, para a nossa vida. Ou talvez não. Mas se você não buscar o Senhor, Senhor, qual que é a tua vontade? Está aqui o meu plano, o meu projeto. Fale comigo, me mostre. E sabe o que Deus faz, irmãos? Deus tem um plano para a nossa vida, um propósito para a nossa vida. E quando nós estamos no centro da vontade e do propósito de Deus, a nossa vida prospera. Porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu estou pedindo uma coisa segundo a vontade de Deus, está escrito: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, cremos que nos ouve, e se cremos que nos ouve, cremos que já recebemos aquilo que lhe pedimos. Se você estiver no centro do propósito de Deus para a tua vida, meu irmão, e isso só vem através de uma vida de intimidade com Deus, de oração, de você ter o teu devocional diário com Deus, a tua hora com Deus, o que vai acontecer? Vai prosperar, vai dar certo, porque todas as coisas cooperam juntamente, até as coisas ruins que acontecer na tua vida, no final das contas é para cooperar.
Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí Deus vem para Noé, e sabe o que Deus faz, irmãos? Deus dá para Noé um modelo. É assim, meu filho, o projeto, o modelo. Você acha que Deus não pode dar criatividade para você, irmão? Projeto, modelo, ideia. Deus pode. Deus pode fazer muito mais do que você imagina se você buscar. E aí o Noé começa a fazer, diz a Bíblia, segundo o modelo. E ele faz a arca. Agora ele tinha que ter muita fé, porque a arca demorou muito tempo para ficar pronta. Era muito grande o projeto. Era imenso. E ele precisou buscar a Deus diariamente para ter fé, porque tinha muito espírito contrário. Imagine se ele chegasse num determinado momento aqui, Deus mandou botar piche aqui nessa parte de baixo aqui, mas nessa parte de baixo não vou botar piche, ninguém vai ver, essa parte vai ficar dentro d'água, vou botar piche daqui para cima. Diga misericórdia. E às vezes a gente faz assim, irmãos, leva male com a barriga, Deus falou isso aqui, mas isso aqui muito radical, não precisa, fazer conforme está escrito, tudo quanto está escrito, bem certinho. Não, acho que na minha vida isso aqui não tem problema. E quando chegasse o dilúvio, irmãos, o que teria acontecido? Mas Noé foi fiel à revelação celestial. Amém? Se você buscar, irmãos, e amar a Deus e colocar em prática a palavra de Deus na tua vida, Deus vai abençoar a sua vida. Isso é poderoso. Jesus disse, vamos nos pôr em pé, irmãos. Jesus disse assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, o homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmão, se você estiver fazendo do jeito de Deus, em tudo na vida, com a família como é que é, com o casamento como é que é, com os filhos como é que é, com as finanças, se você estiver fazendo conforme a orientação de Deus na palavra, porque ama a Deus, por amor a Deus, pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. E Jesus diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, desceu a chuva, subiu a inundação, combateu contra aquela casa, porque a luta vem, o dia mal vem na minha vida e na sua, mas a pessoa ficou inabalável, porque a casa estava edificada sobre a rocha. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, semelhante a Noé, se Noé não tivesse feito conforme o projeto, construído a arca conforme a orientação de Deus, no dia que chegou o dilúvio, o que seria? Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus diz assim: esse homem que ouve as minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem louco, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Desceu a chuva, sopraram os ventos, subiu a inundação, combateu contra aquela casa, e a conclusão é que grande foi a sua ruína. O que você pode esperar de uma pessoa que não pratica, que não medita, que não busca a Deus? Grande ruína. É isso que você pode esperar, é isso que está escrito, meu irmão, e é isso que vai acontecer. Grande ruína. Aí a gente vê, a vida da pessoa está alicerçada não sobre a palavra, não sobre o amor, mas sobre outras alegrias, sobre outras coisas. Ela colocou a expectativa dela num relacionamento, num casamento, de repente aquele casamento se vai. Ou ela colocou num emprego, a expectativa no trabalho, no emprego, naquela renda, e de repente ela perde o emprego, e a vida dela estava alicerçada sobre aquilo, sobre aquele bem material, sobre aquelas coisas,
sobre a areia. E aí o que a gente vê, irmãos? Grande ruína. Quantas pessoas até tirando a vida, porque perdeu o emprego, se joga embaixo de um carro, às vezes porque se separou, se suicida. Diga misericórdia. Que nas nossas vidas, irmãos, nós possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes esquecidos. Feche os teus olhos em nome de Jesus.